a pouco falando para vocês sobre o ciclo menstrual. Eu coloquei o resumo mais ou menos assim, faço questão de repetir o resumo. Tudo começa com o aumento do hormônio folículo estimulante, estimula os folículos ovarianos e estimula a produção de estrógenos. Os estrógenos levam ao surgimento dos caracteres sexuais secundários femininos e estimula o crescimento do endométrio. A partir de um determinado momento do ciclo, você vai ter a liberação de LH, hormônio luteinizante, que desencadeia a ovulação e transforma o folículo vazio, sem o ovócito, em corpo lúteo, corpo amarelo, que vai então produzir progesterona, que mantém o endométrio espesso. A partir de então, se houver fecundação, vai ter HCG, que segura o corpo lúteo, segura a progesterona, para poder exatamente segurar o endométrio, segurar a placenta, segurar a gravidez. Por quê? Se não houver fecundação, o LH naturalmente cai, a progesterona naturalmente cai, no que o LH cai, o corpo lúteo degenera, então a progesterona ela vai acabar caindo e o endométrio vai descamar para o fenômeno de menstruação. Gente, como é que funciona a cronologia do ciclo menstrual? Como é que funciona os ciclos ovarianos dentro de uma escala de tempo? Ciclos ovarianos regulares, eles são de 28 dias. Já pararam para notar que o ciclo ovariano equivale exatamente a um mês lunar, 28 dias, as 4 fases da Lua? Coincidência? A gente acredita que não, né? Provavelmente, bem antigamente lá, quando a espécie humana estava nos seus primórdios, que a gente vivia de caça e coleta, né, havia uma divisão de trabalho baseada em sexo, né? Os homens, eles caçavam e as mulheres coletavam alimentos e tomavam conta dos filhos. Na época que não tinha fogo, né, os homens caçavam somente nas noites de lua, né, onde tinha lua para poder lá iluminar alguma coisa. Era mais seguro caçar de noite, uma proteção natural contra os predadores do homem, mas tinha que ter uma determinada quantidade de luz para você ver alguma coisa, a luz da lua. Nas noites sem lua, nas noites de lua nova, né, quando não tinha um fogo, não valia a pena você sair para caçar, porque ninguém ia ver porcaria nenhuma mesmo. Então os homens das cavernas ficavam com as mulheres das cavernas, rolava um chameguinho das cavernas, e aí, as mulheres iam engravidar nesse caso, né? Provavelmente, o ciclo ovariano se adequou aos 28 dias, ao ciclo do mês lunar, para as mulheres ovularem exatamente na época de lua nova, nas noites sem lua, que eram as noites onde os homens não estavam caçando, estavam com elas, para poder exatamente fecundar as mulheres. Inclusive, se você pensa lá em termos de evolução, em termos de seleção natural, a gente pode pensar assim: as mulheres que tinham um ciclo ovariano muito louco e que não ovulavam na época lá de lua nova, elas, moçada, quando o homem lá fazia sexo, não engravidavam, não tinham filhos, não tinham filhas, e essa característica não foi passada à frente. Entretanto, as mulheres que tinham um ciclo ovariano regular e que ovulavam exatamente naquela época da lua nova, eram as mulheres, moçada, lá, que quando o homem fazia sexo com elas, engravidavam e passavam essas características para o filho, para a filha, né? Para a filha também ovular exatamente dentro de um ciclo de 28 dias. Então, provavelmente, a seleção natural adequou os ciclos ovarianos ao ciclo de 28 dias para as mulheres ovularem exatamente na época de lua nova, que é quando os homens estavam lá. Mas bom, né? Claro, filosofei aqui um pouco com vocês. A gente vai descrever como funciona o ciclo ovariano, 3 etapas em relação ao ciclo ovariano. Do dia 0 ao dia 5, você tem a fase menstrual, então exatamente o período de menstruação. Percebam bem que eu começo a contar os ciclos ovarianos no primeiro dia da menstruação e no final da menstruação, dia 5, a mina começa a produzir grandes quantidades de FSH e de estrógenos, né? E aí, gente, essa segunda fase do ciclo vai ser chamada de fase estrogênica. Gente, a fase estrogênica é porque os estrógenos estão em alta quantidade. O que é que o estrógeno vai fazer mesmo da vida? Aí ele vai fazer o endométrio ficar mais espesso. Ela também é chamada de fase proliferativa, porque as células do endométrio proliferam. Ela também é chamada pelo nome de fase folicular, porque, gente, nesse momento, o folículo ovariano ainda não se chama corpo lúteo, ele ainda se chama folículo ovariano. Então, a gente tem a fase estrogênica. Ora, por volta do dia 14 do ciclo,
a menina vai ter um pico de LH. E é exatamente, moçada, nesse pico de LH que você vai ter o fenômeno de ovulação. Então, o dia 14 do ciclo é o dia que marca a ovulação. E depois da ovulação, do dia 14 para frente, você vai ter que quem manda no ciclo é o LH. O LH, hormônio luteinizante, transforma o folículo vazio em corpo lúteo. E o corpo lúteo, então, produz progesterona. Só ajeitando um pouquinho aqui o meu gráfico, a gente vai ter que a terceira fase do ciclo vai ser, então, chamada de fase progestacional, porque quem manda nela vai ser, então, a progesterona. Ela também é chamada de fase secretora. Secretora de quê? Secretora de progesterona. Ou ainda chamada pelo nome de fase lútea. Fase lútea, porque o hormônio luteinizante transformou o folículo vazio em corpo lúteo para produzir progesterona. Ora, estava comentando que se não houver fecundação, o LH ele cai. Em mais ou menos 9 dias o LH cai. Então a gente tem mais ou menos 9 dias. 14 mais 9, por volta do dia 23 do ciclo, o LH começa a cair. No que o LH cai, a gente vai ter então a queda da progesterona. E, gente, uma vez que eu tenho a queda da LH, o corpo lúteo degenera, nós temos a queda da progesterona, a descamação do endométrio, a menstruação. No dia 28, uma nova menstruação. E com isso, começa a brincadeira toda de novo, outra vez novamente. Quer dizer, então, 0 a 5, menstruação. Do dia 5 ao 14, fase estrogênica, onde a gente vai ter FSH, estrógenos elevados. No dia 14 do ciclo, devido ao pico de LH, a ovulação. Entre o dia 14 e o dia 28, fase progestacional, com LH e a progesterona alta. Se você não tiver a fecundação, o LH cai, a progesterona cai e uma nova menstruação, ela então vai acabar acontecendo. Né? A gente inclusive lembra para vocês que uma questão muito tradicional de vestibular sobre isso é aquela questão onde você coloca os níveis dos hormônios para você descobrir quem é quem. E aí, uma dica extremamente importante. Se o cara vai lá e coloca os hormônios dentro do ciclo ovariano, você vai ter um hormônio assim, e um hormônio assim, e um hormônio assim, e outro hormônio assim. O que é que a gente pode colocar para vocês? Como é que você vai se orientar? O hormônio que estiver mais alto, gente, ele vai ser o LH. Então você vai logo em cima do hormônio que estiver mais elevado. O que estiver mais alto, ele é o LH. E detalhe, no dia que você tiver esse hormônio mais alto, o LH, você mata vários coelhos com a cajadada só. Você descobre o LH, que é o hormônio mais alto, e o dia que o LH estiver mais alto é o dia da ovulação. Então você descobre que é o dia 14 do ciclo. E você descobre outras coisas, hein? Antes da ovulação, a gente vai ter altas concentrações de FSH e estrógeno. Bom, aí dependendo lá do gráfico, normalmente a gente não tem como visualizar facilmente quem é um FSH, quem é um estrógeno, mas pelo menos você vai saber que encontrei o hormônio que está mais alto, ele é o LH, o dia que ele está mais alto é o dia 14, ovulação. Antes disso, quem está alto é FSH, estrógeno. E depois disso, quem vai estar alto vai ser a progesterona aqui na parada. Por isso que eu digo que você mata vários coelhos com uma chibatada só, né? O que estiver mais alto é o LH. O dia que ele estiver mais alto é a ovulação, dia 14. Antes disso, FSH, estrógenos alto. Depois disso, progesterona alta. Isso aqui, um clássico das questões. Outra coisa que a gente queria lembrar é que o ciclo ovariano regular é de 28 dias. Mas, gente, nem todas as meninas têm um ciclo ovariano de 28 dias. Né? Daí, eu lembro que o ciclo ovariano, ele varia pra caramba. O ciclo ovariano regular, ele, moçada, pode ser entre 21 e 60 dias. Ora, moçada, um ciclo ovariano lá de 21 dias. Caramba, a menina menstrua a cada 3 semanas. Ela vai ter lá TPM, né?
tensão pré-menstrual a cada 3 semanas, meu Deus, tadinho lá dos namorados lá, dos maridos e etc e tal, né? Inclusive a gente aproveita para lembrar que a TPM, ela é exatamente causada pelo próprio fenômeno que leva à menstruação, né? Quando a gente tem lá a queda da progesterona, isso aqui tem uma influência sobre o psicológico da menina, então ela fica realmente mais emotiva, ela fica mais irritada, cada mulher tem um efeito diferente, ela pode ter cólicas, etc e tal, né? Tensão pré-menstrual, também chamada lá de depressão pré-menstrual, varia muita manifestação de mulher para mulher, algumas lá apresentam mais violento, outras mulheres apresentam isso bem mais leve, né? De qualquer maneira, você tem lá que TPM tem a ver com a queda de progesterona, o mesmo fenômeno que leva à menstruação, leva a tensão pré-menstrual. Então tem meninas que têm um ciclo ovariano de 21 dias, menstruam a cada 3 semanas, e algumas até 60 dias, menstruam a cada 2 meses, cólicas a cada 2 meses só, e TPM a cada 2 meses só, poxa, bem mais tranquilo. Nesse caso, do ciclo ovariano não ser de 28 dias, como é que você calcula a data provável da ovulação? Ora, moçada, a data provável da ovulação, a data onde provavelmente a menina vai ovular, ela vai ser 14 dias antes da próxima menstruação. Notem bem que a gente se baseia na próxima menstruação para poder chegar a calcular a data provável da ovulação. Daí, se alguma menina disser para mim, Landim, estou menstruada hoje, quando é que eu vou ovular? Não sei. Se você está menstruada hoje, eu não sei quando é que você vai ovular. É interessante se você disser para mim, Landim, vou ovular no dia 20 desse mês. Menstruar no dia 20 desse mês. Ora, se você colocou lá de repente lá nos seus cálculos que no dia 20 é o dia que você está esperando a próxima menstruação vir, a data provável da ovulação é 14 dias antes da próxima menstruação, subtrai a 14 e você vai estar ovulando por volta lá do dia 6. Né? Notem que esse tipo de cálculo só dá certo se o ciclo ovariano ele for regular. Se a menina tiver um ciclo ovariano muito irregular, né, a menstruação dela muito irregular, eu não tenho como fazer esse tipo de previsão. Então a previsão para a data provável da ovulação não é essa menstruação que a menina tem agora. Se ela está menstruada agora, eu sei que ela ovulou há 14 dias atrás. Para saber quando é que ela vai ovular, eu tenho que me basear na data da próxima menstruação dela. E claro, só vai dar para saber disso se o ciclo ovariano for regular. Então se ela de repente vai lá, tem um ciclo ovariano regular de 60 dias, quando é que ela menstrua? Ora, se ela tem um ciclo ovariano regular de 60 dias é quando ela menstrua de novo, subtrai a 14 e o dia 46 do ciclo dela é o dia onde ela vai ter a ovulação, 14 dias antes da próxima menstruação. Volto a dizer, se o ciclo ovariano for irregular, se ela não te souber quando é que vem a próxima menstruação, ela não tem como calcular a data provável da ovulação. Né? Para inclusive você tornar mais precisa a determinação da data mais provável da ovulação, existem, gente, uns truquezinhos. Né? A gente tem lá o método da temperatura. No método da temperatura corporal, o que você consegue ver é que no dia da ovulação, a temperatura do corpo da menina tende a aumentar 1 grau Celsius. Ou seja, se você, menina, quiser saber qual dia que você está ovulando, meça a sua temperatura todo dia. Né? Todo dia a temperatura lá é 36. Todo dia a temperatura lá é 36. Todo dia a temperatura lá é 36. Um belo dia, você vai notar que a temperatura aumentou 1 grau, 37. E vai continuar assim, desse jeito. No dia que nós tivemos esse aumento de temperatura, é o dia que a menina está ovulando. Só toma cuidado, que você vai ter que medir essa temperatura todo dia na mesma hora. Por quê? Porque existe, moçada, o que a gente chama lá de relógio biológico. Um nome elegante para o relógio biológico é o ritmo circadiano, que determina, dentre outras coisas, hora de dormir, hora de acordar.
e implica numa variação do metabolismo e da temperatura corporal ao longo do dia, né? Isso aí, claro, é uma média, mas na maioria das pessoas, 4 horas da manhã você tem a mínima temperatura corporal, 4 horas da tarde a máxima temperatura corporal. Isso quer dizer que se você vai lá e mede a temperatura do corpo hoje de manhã e amanhã à tarde, já pode dar uma distorção. Porque de manhã cedo a tendência à temperatura está mais baixa e à tarde a tendência do corpo é ter a temperatura mais elevada. Então você sempre tem que tomar a temperatura, medir a temperatura na mesma hora. Então, sei lá, você está acostumado a acordar 6 horas da manhã. Então, todo dia, 6 horas da manhã, você vai lá e mede a temperatura. Hoje deu 36, amanhã deu 36, depois de amanhã deu 36, num belo dia, 37. Nesse dia que subiu, o dia provável da ovulação. Um outro método que nós temos para poder ajudar a determinar a data provável da ovulação é o método do muco de Billings. Onde o método do muco de Billings diz respeito lá à análise do muco do colo uterino. Então você tem lá que quando a mulher está no período fértil dela, né, para poder facilitar o ato sexual, para poder facilitar uma eventual gravidez, a natureza quer que a menina engravide, gente, ela vai ter que a vagina ela fica com mais fluidos para lubrificar com mais eficiência, ela fica com mais muco. E o muco do colo uterino, ele fica lá bem mais viscoso. Então a menina, por exemplo, lá, ela vai pegar esses 2 dedos, vai introduzir lá na vagina e vai lá até o colo do útero coletar um muco, coletar aquela melequinha que fica lá dentro com papel lubrificante. Vai pegar o muco entre os 2 dedos e vai separar os 2 dedos. No que ela vai separar os 2 dedos, vai formar um fio de muco entre os 2 dedos. Na maior parte do ciclo ovariano, quando ela começa a separar os dedos, o fio de muco quebra com facilidade. Entretanto, se ela separa os 2 dedos e o fio de muco não quebra, o fio de muco ele continua lá, né, intacto por mais do que 1 centímetro, o muco bem viscoso, ele quebra uma hora, mas ele só quebra depois que o fio tem mais do que 1 centímetro. Esse é o dia que a menina está lá ovulando, esse é o período fértil dela. Então, no método do muco de Billings, no dia da ovulação, quando a menina está lá no período fértil dela, o muco do colo uterino, deixa eu ser bem elegante, o muco cervical, a região cervical, região do colo uterino, fica mais viscoso, e no que fica mais viscoso, uma vez que você vai lá, 2 dedinhos, vagina, colo do útero, coleta o muco, faz lá, separa os dedos, faz um fio de muco, né? Esse fio de muco, ele demora mais para quebrar, né? Então, normalmente, você vai lá, separa os dedos, o fio de muco já quebra, né? Quando você tem lá esse fio de muco mais viscoso, né? Ele forma lá um fio que tenha mais de 1 centímetro entre os dedos antes desse fio quebrar. Fio de muco, né? Que a gente está mencionando. Então, a melequinha lá entre os dedos, quando você separa, forma um fiozinho de muco. Esse fio, com mais de 1 centímetro lá entre os dedos antes de quebrar, mostra que provavelmente a menina está lá no período fértil dela. Isso aqui é bem interessante para meninas que querem engravidar. A menina, por exemplo, está doida lá para ter um filho, ela quer engravidar, então ela quer calcular a data provável da ovulação dela para poder exatamente se programar para fazer coisas nesse dia para ver se ela engravida. E aí, nesse caso, a gente pode se basear em uma série de coisas. Se o ciclo ovariano dela for regular, né, a data provável da ovulação, 14 dias antes da próxima menstruação, para aumentar a precisão, ela pode utilizar o método da temperatura, o método do muco, né, para saber o dia que ela vai estar ovulando. É claro, né, que se a menina não quiser engravidar, isso aqui também é interessante, saber o dia que ela está ovulando, para ela não fazer coisas nesse dia, pelo menos não de maneira desprotegida, para evitar a gravidez indesejada. E aí eu já estou falando de um método anticoncepcional, onde esse método anticoncepcional é famosíssimo, né? Com o nome lá de método da tabelinha. Um nome fresco para o método da tabelinha é o método de Ogino-Knaus. Então, o método de Ogino-Knaus, ou o método da tabelinha,
Claro que esse nome esquisitão aí não é o nome que a gente vai usar com mais frequência, a gente vai usar lá o nome método da tabelinha mesmo, é o nome que efetivamente vai interessar. E quando a gente fala lá em termos de método da tabelinha, é descobrir o dia em que a menina está lá ovulando e, como eu disse, evitar a relação sexual desprotegida nesse momento. Novamente eu coloco para vocês a cronologia do ciclo ovariano regular, né? Então você tem lá do dia 0 ao dia 5, menina está menstruada. No dia 14 é a data provável da ovulação e no dia 28 a menina vai ter uma nova menstruação. E aí, claro, né, o período fértil dela é o dia 14. Só o dia 14? Não, não é só o dia 14. Porque, por exemplo, se a menina mantiver relações sexuais por volta do dia 12, não tem óvulo ainda, o óvulo não foi liberado ainda na ovulação. Não tem ovócito secundário, o ovócito secundário ainda não foi liberado na ovocitação. Apesar de não ter óvulo, de não ter ovócito secundário, não tem problema. O espermatozoide, ele vive de boa 48 horas no aparelho reprodutor feminino, esperando, moçada, para o óvulo chegar. Isso quer dizer que a menina faz coisas dia 12, e aí não tem óvulo ainda, não tem problema não. O espermatozoide fica lá esperando, braços cruzados, no que o óvulo sai, ele vai lá e já entra, né? Já estava lá esperando, né? Se a menina mantiver relação sexual no dia 16, gente, o óvulo, ele também vai sobreviver mais ou menos 48 horas. Vou ser um pouco mais elegante agora, vou escrever aqui literalmente, o ovócito secundário também vive lá na casa de 48 horas. O que quer dizer que entre o dia 12 e o dia 16 do ciclo, os períodos, moçada, onde a menina tem altíssima probabilidade de engravidar, o período fértil da menina. Alguém vai lá e questiona: ô Landim, se a menina fizer sexo no período fértil dela, probabilidade dela engravidar de 100%? Não, não é. É na casa de 25%. Mas, gente, ainda é uma probabilidade muito alta, né? Porque isso quer dizer que, por exemplo, lá, se a menina fizer coisas no período fértil, se ela fizer 4 vezes, espera-se que uma vez ela engravide, né? Então, não é 100% a chance dela engravidar, mas a chance ela é alta. Por questão de segurança, é bom que você dê uma margenzinha de segurança. Essa margem de segurança depende de você ser mais ou menos desconfiado, né? Então, recomendação é entre 1 e 3 dias de margem de segurança, para mais ou para menos. Então, por exemplo, se você lá não está afim de engravidar mesmo agora, né, aumente lá a margem de segurança, bote lá 3 dias para menos, bote lá 3 dias para mais. E dessa maneira, gente, a menina deve evitar relações sexuais desprotegidas entre o dia 9 e o dia 19 dos ciclos ovarianos. Crítica a isso aqui. A crítica, moçada, é que o método da tabelinha não é muito seguro, né? Eu aconselharia que você pode utilizar, se você quer engravidar, para calcular melhor a data da ovulação e no dia da ovulação, claro, fazer sexo para engravidar. Mas se você não quer engravidar, não se baseie somente na tabelinha. Por quê? Motivo número 1, tabelinha ela é extremamente insegura, porque a maioria das meninas não tem um ciclo ovariano regular. Né? O ciclo ovariano, moçada, das meninas dificilmente é certinho, 28 dias, 21 dias, 30 dias. Dificilmente o ciclo ovariano é completamente regular. Na maioria das meninas, você tem lá que o ciclo ovariano, ele oscila. Um mês é 28 dias, outro é 27, outro é 30, 31. E aí você não consegue calcular direito a data da ovulação. Outro medo que eu tenho em relação ao método da tabelinha é que mesmo nas meninas que têm um ciclo ovariano regular, esse ciclo ovariano pode ser um relógio, de uma hora para outra ele pode desregular. Ele pode desregular porque quem começa toda brincadeira com os ciclos ovarianos, não sei se alguém lembra, era o hipotálamo. Hipotálamo é aquela região do sistema nervoso que fabrica aqueles fatores de liberação hipotalâmicos que vão agir lá na hipófise para fazer a hipófise liberar FSH. Acontece que o hipotálamo, além de lidar com libido, com apetite sexual, ele lida com emoções. O que quer dizer que se você está muito alegre, muito triste, se você está estressado, cara, isso pode mexer com o hipotálamo, e isso de uma hora para outra pode desregular o ciclo ovariano. Na história que eu sempre gosto lá de contar,
Tem um grande amigo meu que namorou com uma menina durante, caramba, bem uns 10 anos aí, né? E o método que ele utilizava de anticoncepcional era a tabelinha, né? E disse que o ciclo ovariano dela era um relógio, né? Então, durante 10 anos não teve problema. Casaram, deu 2 ou 3 meses, ela engravidou. Até hoje eu acho que foi algum problema com o vestido, estresse de festa de casamento, de vestido, de docinho, convidado enchendo o saco, alguma coisa do gênero, que devido lá ao estresse, afeta o hipotálamo, afeta a liberação de hormônios e o ciclo ovariano ele pode desregular de uma hora para outra, né? Então, o método da tabelinha não é muito bacana, né? Para começar, a menina não pode fazer nada direito do dia 0 ao dia 5 porque está menstruada. Do dia 9 ao 19 porque a tabelinha não deixa, né? Sobra bem dizer meia hora para ela se divertir de boas, né? Que é entre o dia 5 e o dia 9 e entre, moçada, o dia 19 e o dia 28. Mas, mais do que isso, né? A preocupação lá com as meninas que não têm um ciclo ovariano regular e as meninas que têm um ciclo ovariano regular, mas esse ciclo pode desregular a cada momento, qualquer momento. Especialmente se a menina passa, como eu falei, por emoção, alegria, tristeza, estresse grande, pode acabar bagunçando. Então, não usem somente o método da tabelinha. Entretanto, ele é útil, né? Você está, por exemplo, usando outro método anticoncepcional, camisinha, por exemplo, e Deus me livre, uma camisinha rasga. Cara, a camisinha rasgou. Veja o momento do ciclo em que a camisinha rasgou. Você está, por exemplo, no dia 25 do ciclo. A camisinha rasgou. Poxa, mas está no dia 25? Relaxe, certo? Relaxe. Agora, por exemplo, uma camisinha rasgou, está no dia 15, no dia 16, no dia 17, no dia 13, no dia 11, aí eu me preocuparia. Então, nesse caso lá, né, você está usando a camisinha rasgou e está nesse período, melhor, moçada, você de repente se preocupar com essa situação, né? Inclusive, mais seguro do que, por exemplo, trabalhar com o método da tabelinha é você utilizar talvez outros métodos anticoncepcionais, como por exemplo lá a pílula anticoncepcional. No caso da camisinha furar, nessa época do ciclo, você de repente utilizar uma pílula do dia seguinte para aumentar a segurança. E claro, a gente conversa um pouquinho melhor sobre como é que isso funciona.